Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? O meu nome é Edson Leandro e seja muito bem-vindo a mais uma live Descomplicando Motores, beleza? Pessoal, eu já peço de primeira mão que vocês me perdoam, a minha voz está um pouco rouca, né? É que eu não estou acostumado, né, a fazer live todos os dias, né? Era algo assim fora da minha rotina, que eu particularmente não falava tanto. Porém, eu tô vendo que a minha voz tá ficando mais grossa e tá dando uma arranhada na garganta. Porém, eu andei comprando uns remédios, tomei com café aquele. Fica a dica pra vocês aí, tá? Que tiver com a garganta inflamada, tiver com a garganta um pouco ruim, eu sei que não tem nada a ver, mas se você estiver sentindo com garganta ruim assim, às vezes tá arranhando a garganta, tá infeccionada. Cara, dá um jeito de arrumar uma semente de sucupira, coloca umas 3 dentro de um copo, dá um jeito de machucar ela, coloca dentro de um copo e coloca um tantinho assim de café. E você espera ali dar uma curtida ali durante uns 15 minutos, 10 minutos e você bebe. Umas 3 tomadas dessa de semente de sucupira seca, cara, você vai ficar 100% depois de uns 2 dias, beleza? Inclusive eu tô até tomando isso aí, a semente da sucupira com café. E tá melhorando bastante, beleza? Então vamos lá então. Galera, como vocês já sabem, né, é a live Descomplicando Motores, beleza? Então aqui tem o intuito de ajudar mecânicos ou até mesmo aspirante a mecânico. Então se você tem curiosidade de aprender sobre cabeçote, sobre válvula, sobre ponto de um veículo, sobre ponto, né, do motor e-torque, que nem esse aqui, cara, fica aqui que você vai aprender, beleza? Qual que é o tema da live de hoje, Edson? Pessoal, o que você vai aprender aqui hoje? Pessoal, nós estamos aqui com um cabeçote do motor e-torque. Hoje eu vou explicar para vocês, né, a respeito desse cabeçote, tá? E as principais dúvidas que a galera tem, tá? Eu só não vou conseguir, pessoal, de uma dúvida que as pessoas mais têm a respeito de ponto. Sincronismo de corrente de comando, beleza? Então essa dica eu não vou poder dar. Porém, né, no curso alunos, né, o curso do Motores Pro, né, a galera lá, os alunos do Motores Pro, vai estar lá disponível para eles lá, tá? Se vocês por acaso estiverem vendo essa live, né, vai estar lá disponível, né, o sincronismo, o ponto, tudo certinho e a montagem, né, a desmontagem e a montagem desse motor para vocês lá também, beleza? Então vamos lá então. Hoje eu vou explicar sobre esse cabeçote do motor e-torque e vou explicar algumas características, tá, pessoal, que você tem que saber, que todo mecânico tem que saber quando for mexer nesse motor, beleza? É um motor simples de se montar, tá, pessoal? Não tem muita moagem, né? Apesar de parecer muito complexo, porém é algo que eu consigo, né, apresentar para vocês aqui de forma bem descomplicada e bem descontraída, beleza? Então vamos lá então? Vamos analisar esse cabeçote então? Vamos lá então. Pessoal, esse cabeçote aqui é de uma estrada, tá? É de uma estradinha, Adventure 1.8, certo? Então esse motor aqui, pessoal, no caso esse cabeçote, é um cabeçote e-torque, certo? Você pode analisar que ele é totalmente diferente. Ele tem um comando central, certo? E ele tem 16 válvulas, certo? Pessoal, eu vou passar logo o ouro para vocês aqui. É muito comum, pessoal, o motor e-torque, tá? Ou até mesmo o cabeçote e-torque, ele queimar a válvula. Edson, me explica melhor o que é queimar a válvula. Espera aí que eu vou explicar para vocês agora. Ó, queimar a válvula, pessoal. Tá vendo aqui a situação dessa válvula aqui, ó? Essas válvulas aqui, ó, principalmente, né, a de admissão, elas estão todas, né, muito carbonizadas. Então, automaticamente, pessoal, né, o que acontece? O assentamento dessas válvulas, elas influenciam no funcionamento do veículo. Então, qualquer veículo que você pegar, tiver válvula de escape ou válvula de admissão, que é essas maiores, e essas aqui é menores, ó. Essas que são menores, que é a válvula de escape, que é esse lado aqui. Se ela estiver mal assentada ou essa válvula estiver queimada, estiver bem escura, provavelmente
esse motor ele vai ficar falhando, tá? E logo aqui eu já vou avisar para vocês. Esse carro aqui, pessoal, ele tá tanto baixando o óleo, olha aqui para vocês verem aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é tudo borra do óleo, tá? Que tá subindo para cima da cabeça do pistão, beleza? E ele tá causando essa escuridão aqui, ó, causando essa, né, esse óleo queimando dentro da câmara de combustão, beleza? E é o que tá causando todo esse empretamento aqui, no caso, esse escurecimento aqui na câmara de combustão daqui do cilindro, certo? Se vocês reparar, ó, esse aqui tem, esse também tem. Então, esse aqui também está um menos, mas tem também. O que acontece? O segundo, terceiro e quarto cilindro, ele está, podemos dizer, né? Ele está baixando o óleo, ele está queimando o óleo. Então, o que acontece nessa ocasião? Esse motor, pessoal, ele já está cansado, tá? Ou às vezes, que nem o cliente mesmo falou para mim que ele já foi, né? Que ele já foi feito o motor. Não é à toa que eu já até olhei na cabeça do pistão, ele já está na medida 0,50, certo? Lembrando, pessoal, que esse motor e-torque, tá? Uma dica para vocês aí, ó, ele é corrente de comando, tá? E outro detalhe muito importante, ele tem, pessoal, algo muito interessante que é bem visado, né? Que é interessante passar para vocês. Ele não é igual ao motor Fire, apesar de ser o motor da Fiat, só que não é o motor Fire Evo. Normalmente o motor Fire Evo, ele vai de STD, no caso eu estou me referindo aos pistão, certo? De Standard, os pistão ele vai para 0,50. No caso, né? Aí depois de Standard 0,50, esse motor aqui, o motor da Volks, o motor da Chevrolet, ele é dessa forma, ele vai de Standard, vai para 0,50, depois vai para 1 milímetro. No caso do motor Fire Evo ou do motor Fire comum, convencional, ele vai de Standard, vai para 0,40, depois de 0,40 ele vai para 1 milímetro. Beleza, pessoal? É mais ou menos assim que funciona o motor Fire ou o motor Fire Evo. Beleza? Tem alguns outros motores também que tem essa finalidade, mas não vem ao caso agora. Beleza? Pessoal, o que aconteceu que queimou essa junta? Pessoal, provavelmente esse carro sofreu um aquecimento. É muito provavelmente, tá? Ele aqueceu, né, a parte de arrefecimento de água, né? O cara não viu e acabou queimando a junta daqui para cá. Aqui que começou a querer queimar, mas não queimou, mas só queimou aqui, ó. É interessante falar para vocês, pessoal, que é o seguinte: se você pegar um motor Fire Evo e esse motor, o Fire Evo, o Fire, ou esse motor e-torque, e você acelerar ele e ele ficar fazendo crrr, crrr, e estiver falhando, pessoal, é por causa disso aqui, ó, porque ele queimou a junta, beleza? Às vezes você vai na oficina e tal, você tá com um motorzinho Fire, ou um motor e-torque, ou um motor Fire Evo, e às vezes você esquenta esse carro, às vezes você esquenta e às vezes nem percebe, e aí começa um barulho estranho. Você acelera e crrr, crrr, né, um rajado. E às vezes você vai no seu mecânico e ele fala, cara, tem que fazer o motor. Às vezes não, tá, pessoal? Às vezes acontece de ser junta queimada, tá? Por quê? Como assim, Edson? Ele faz barulho. Por quê, pessoal? Aqui dentro desse cilindro, ele não tem nada a ver com esse segundo cilindro. Então, se ele mandar a compressão daqui para cá, automaticamente vai ressoar, pessoal, um barulho, ou até mesmo, né, a taxa de compressão vai mudar muito, vai variar muito, entendeu? Eu acredito que deve ter outros termos, né, que a galera deve falar aí, porém eu estou falando da minha forma, tá, que eu entendo. O que acontece? Quando ele queima a junta, pessoal, ó, pra você ter ideia, eu coloquei um manômetro, tá, nesse carro, depois de ter testado basicamente tudo, o quarto cilindro, que é esse aqui, e o terceiro cilindro, eles estavam aproximadamente com 12 a 14 bar de pressão, certo? No manômetro. E esse segundo e o primeiro, esse primeiro estava em torno de 7 bar. E esse aqui, pessoal, estava em torno de 5 bar. Então a diferença é praticamente quase o dobro, ou mais que o dobro, por exemplo, dessas duas.
Então foi fácil resolver perceber que esses dois cilindros estavam com a válvula queimada, ou a válvula quebrada, ou até mesmo queimou a junta, tá? Então o que acontece? Pessoal, como que eu faço para saber se a junta está queimada? Pessoal, normalmente a maioria dos veículos eles costumam dar um tipo de defeito, por exemplo, ficar falhando, que nem era a situação desse aqui. Edson, como que você fez para chegar nesse ponto de tirar o cabeçote ou até mesmo de você não errar, de falar para o cliente que não é o cabeçote que está com problema, que você errou, que é um cabo de vela ou alguma coisa do tipo? Galera, simples. Pessoal, como que você vai testar? Você vai testar, primeiramente, pessoal, primeiramente, o que eu fiz? Eu falei pro cliente, mano, que é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os cabos e vou trocar as velas, certo? E vou fazer uma limpeza de bico, como é normal, certo? O que acontece? O que interfere na parte de funcionamento de um veículo, né? Para ele ficar com um funcionamento redondinho. É vela, cabo de vela, bobina e no caso a bomba de combustível estando boa, né? E particularmente os bicos estando bem, né, regulado. O que acontece? Se algum desses componentes estiver ruim, pessoal, o seu carro vai ficar falhando. Vai acender a luz da injeção, ou às vezes vai ficar consumindo muito, tá? Então o que acontece? Qual que é o primeiro passo para você descobrir um falhamento de um carro, ou até mesmo você chegar nesse ponto de falar, cara, tem que arrancar o seu cabeçote para resolver o falhamento? O que você vai fazer? Você vai testar a vela, certo? Normalmente, pessoal, como eu descobri que estava falhando o segundo e o primeiro, o que eu fiz? Eu peguei as duas velas do primeiro e do segundo e inverti para o terceiro e para o quarto. E passei das velas do quarto e do terceiro para o segundo e para o primeiro. Não resolveu o falhamento. Continuou aqui insistindo nesse aqui. Depois o que eu fiz? Eu peguei, pessoal, como o cabo de vela desse carro, ele tem tamanhos específicos. Então não tem como eu colocar, né, inverter os cabos, né? O máximo que eu consigo aqui é inverter o 1 e o 2. Só que o 1 e o 2 que está falhando. É o 1 e 2 que está dando problema. Então o que eu fiz? Pedi um cabo de vela novo. Apesar também que o cabo dele já estava numa situação bem precária, certo? Isso é para resolver o falhamento, pessoal, de qualquer cabeçote que você for mexer, ou de qualquer motor, beleza? Se tratando de carro flex. Depois o que eu fiz? Percebi que as velas não eram. Depois montei os cabos novos, também não resolveu o BO. Depois limpei todos os bicos. Fiz equalização, testei o teste de vazão, tava show de bola. Beleza? Menos um problema. Funcionou. Só que não resolveu o BO ainda. Beleza. Qual que é o segundo passo? Qual que eu vou podendo dizer, né? Qual que é o quarto passo? Testar a pressão da bomba de combustível. Tem a flauta dos bicos, certo? Que fica desse lado de cá. Você coloca o manômetro e você consegue ver a pressão da bomba. Se a pressão da bomba tiver em torno de 3 a 4 bar, joia. Você pode montar, né? Você pode ir procurando outras coisas que a bomba tá joia. Então, pessoal, o que acontece? Depois do quarto passo, basicamente não tinha quase mais nada para fazer. Então, o que nos restou fazer? Colocar o manômetro, tirar as velas, certo? Desligar a bobina, como é o que eu faço, certo? E dar partida para ver e testar cada válvula. No caso, medir a taxa de compressão de cada cilindro. Esse cilindro aqui, que é o quarto, pessoal, estava dando 12 a 13 bar. Esse aqui é a mesma coisa, de 12 a 14. Esse aqui, pessoal, estava dando 5 bar, que é o segundo. E esse aqui era o primeiro cilindro, que no caso é o primeiro cilindro. Estava dando aproximadamente em torno de 7, tá, pessoal? 7 bar. Então, basicamente, pessoal, a diferença desses dois aqui para esses dois aqui é praticamente o dobro, entendeu? Esse aqui ó, tava com 7 a 5, né? E esse aqui tava dando praticamente 12 a 14. Então, automaticamente eu já descobri o BO. Tinha junta queimada ou até mesmo uma válvula quebrada ou alguma coisa do tipo. Galera, uma coisa que eu quero passar para vocês, bastante interessante. Esses motor novo, pessoal, que esse motor e-torque, ele não é um motor velho, tá? É um motor assim que
que está sobressaindo aí entre muitos, tá? Porque ele é 4 cilindros, entendeu? O que que acontece? Se você, por acaso, né, pegar um motor e-torque desse, algo que está acontecendo muito, pessoal, é de queimar as válvulas, certo? Ou até mesmo esse carro, às vezes, de repente, queimar a junta, que foi o caso desse aqui, ó. Olha aqui para você ver a junta torada. Tá vendo? Torou a junta, dissipou. Então, automaticamente, esse carro vai ficar falhando, certo? Lembrando, pessoal, que esse motor foi feito, tem aproximadamente aí, ó, os seus 1 ano e meio, segundo o cliente. Então, inclusive, o pistão tá 0,50. E o que que acontece? Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês bem interessante. Se você estiver mexendo com esse tipo de motor, pessoal, eu peço que você tenha um máximo de cuidado. Por exemplo, esse cabeçote eu removi. Eu vi, pessoal, que a cabeça do pistão, né, depois que eu removi o cabeçote, tá toda melada de óleo. Então, automaticamente eu já vou pedir para a retífica vir na oficina, conferir a medida de todas as camisas e verificar se há necessidade de fazer o motor ou se aguenta ainda montar o cabeçote. Por quê? O que que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Pessoal, uma coisa que eu aprendi desde novo é uma coisa bem interessante. É melhor você puxar o problema, né? No caso, empurrar o problema no cliente, por exemplo, ser claro, entendeu? Ó, seu motor aqui, ó, ele não presta. Do que você, às vezes, querer ganhar um dinheiro rápido e acabar falar, cara, só montar o cabeçote já era. E daqui 6 meses o cara volta e dá BO na sua mão, entendeu? Ou na mão dele começa a fumar, começa a rajar o motor e ele vai acabar tendo que fazer o motor e ainda acaba te difamando, né? Te falando mal do que você fez um serviço porco. Por quê? Eu quero falar uma coisa bem interessante aqui, comum que está acontecendo com esse motor e-torque, tá, pessoal? Eu não sei se vocês provavelmente assistem vídeo do YouTube, mas eu creio que essa parte da mecânica, eu tenho certeza que vocês veem vídeo do YouTube sim, assim como eu, porque eu não sei de tudo, tá, pessoal? E o que que acontece? O que que eu aprendi lá? Eu vi um vídeo, pessoal, de um camarada falando do motor e-torque é uma porcaria. O que que ele falava no vídeo dele? Ele falava que é o seguinte, o cliente chegou nele na oficina dele e ele, né, o cliente rodou 200 mil com o motor original e o motor fundiu que não prestou mais nada, moeu, pessoal. Depois ele montou esse motor, certo? No caso o cliente comprou um parcial, ele montou, esse mecânico montou tudo certinho e tal. Eu cheguei a ver um vídeo da montagem dele e ele montou todo esse motor, rodou 80, parece que 80 mil. Eu acho que não, rodou 200 km, 200 km, pessoal, exatamente. Rodou 200 km e o que que aconteceu com esse motor? Estourou tudo, pessoal. Essa base aqui mesmo, ó, essa base aqui, ó, eu acho que foi do primeiro cilindro dele. Isso aqui, ó, o pistão, pessoal, do primeiro cilindro derreteu, virou pedacinho, desceu tanto pro kart como aqui ficou um monte de fragmento, né, do pistão. Estourou o cabeçote. O cabeçote lá eu tenho certeza que não presta mais, certo? O que que eu aprendo com isso, pessoal? Esse motor aqui, pessoal, ele já está vindo com algo crônico dele de dar defeito nessas situações. Então, o que que acontece? Pessoal, não inventa de fazer meia sola no motor desse, pessoal. Porque esse motor é 1.8, ele tem uma baita de uma pressão, tá? Para você ter ideia. Eles são 16 válvulas, entendeu? Então, o que que acontece? É um motor que não aceita, pessoal, você fazer uma meia sola, fazer algo do tipo, um paliativo. Ou o cliente tem o dinheiro para montar um motor desse, fazer um motor desse completo, ou o cara larga a mão, entendeu? Ou o cara larga a mão e deixa lá encostado até arrumar o dinheiro, entendeu? Apesar também o cara que tem uma caminhonete dessa, né? No caso, uma picape dessa, de 50 e poucos mil, né? Ou 60 e poucos mil, dependendo do ano. Então, fica essa dica para vocês aí. Beleza? Então, por que que queimou essa junta? Essa junta do cabeçote. Por quê? Qual que é a situação que faz queimar a junta do cabeçote e chegar nessa situação aqui, galera? Deixa no comentário aí. Se você sabe, deixa no comentário aí. Se você é mecânico, deixa no comentário. Por que que essa junta queimou dessa situação? Deixa nos comentários aí abaixo aí que vai fazer
vai fazer um grande favor para nós aí, beleza? Vamos ver se vocês é mecânico mesmo ou vocês manjam dessa área de motores mesmo, beleza? Então aqui, pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês é bem interessante. Esse cabeçote aqui, pessoal, quando o cara fez a outra vez o motor desse carro, né, porque ele já está na medida 0,50, o que ele fez? Ele teve que trocar o cabeçote desse carro. Então esse cabeçote aqui, pessoal, ele é original. Então ele nunca foi retificado, certo? Logicamente, pessoal, eu não vou saber dizer para vocês, né, qual que é a base dele aqui. Provavelmente eu vou estar mentindo para vocês aí, qual que é a altura que ele tem que ficar, qual que é a altura permitida, entendeu? Desse cabeçote, do HB20 eu sei, desse aqui eu não sei, basicamente. Beleza? Eu vou estar mentindo falando para vocês aqui que é tal, entendeu? Mas eu vou me informar na retífica, porque eles que são responsáveis por falar para mim, entendeu? Eles que condenam o cabeçote, é eles que falam que a taxa de compressão tá alta, tá baixa, que o cabeçote está trincado por dentro. Outro detalhe importante, pessoal. Quando você for montar um cabeçote, pessoal, vamos supor, esquentou um carro, esquentou o motor de um veículo, independente da marca que for, pessoal, pede para a retífica ter um cuidado de testar o cabeçote, a parte interna do cabeçote, tá? Por quê? A parte interna do cabeçote, pessoal, ela também vai água para resfriar o cabeçote. Então o que acontece? Às vezes acontece que nem, ó, esse cabeçote, pessoal, ele é todo de alumínio. A única coisa que não é de alumínio aqui é esses tubos aqui e esse comando, né? Logicamente. E o que acontece? Né? E aparentemente isso aqui também, esses mancal aqui que vai os balanceiros. O que acontece, pessoal? Muitas das vezes, a retífica, né, às vezes na pressa, só manda retificar, né, planar e manda fazer assentamento de válvula. Muitas das vezes você monta e acaba chamando o problema para você, porque aí você monta, o carro continua falhando. Ou às vezes continua, né? Às vezes continua sumindo água ou alguma coisa do tipo. Aí quando você vai ver, tá com rachado, trincado dentro do cabeçote. Principalmente nesses cabeçotes de alumínio, pessoal. Pede pro cara testar. Tá vendo aqui, ó? Ó, pessoal, aqui, ó, é a entrada de água. É bem aqui que vai a válvula termostática do seu veículo, certo? Então, automaticamente, né, ele vai resfriado por água. Então, se acontecer porventura, né, desse cabeçote ferver, né, é interessante você testar. Edson, como que testa? Pessoal, se eu falar para vocês, eu vou estar mentindo, eu não sei, tá? Os caras da retífica têm um macete lá para testar se tem rachadura por dentro. Normalmente aqui eu mando Tucson, os carros mais normais de rachar por dentro, esquentar por dentro, ó, motor da Amarok, que eu também mexo com motor diesel, motor da Amarok, motor da L200, tá, outdoor. Esse motor aqui, no caso esse cabeçote do e-torque, também é comum também os caras esquentar muito, ele acabar rachando internamente, é por isso também que troca. Ou às vezes por baixa, né, baixa demais, né, quando faz, tira muito, plane ele muito. Outra coisa, outro carro também bem interessante também, que acontece muito disso aí, de rachar por dentro, é o motor da Volkswagen. Entendeu? Então fica essa dica para vocês aí. Beleza, pessoal? Edson, eu tenho uma dúvida muito interessante. Como que eu monto esses balanceiros? Certo? Pessoal, eu vou fazer o possível aqui, tá? Para poder mostrar para vocês aqui de uma forma bem simples, tá? Bem simples mesmo. Certo? Galera, aqui, ó, tá o nosso cabeçote, certo? Antes, pessoal, eu vou passar uma dica aqui bem interessante para vocês poderem ter noção, certo? Pessoal, esse cabeçote ele tem 16 válvulas, como eu já tinha dito. Esse aqui é do lado do escape e essas aqui é o lado da admissão, certo? Pessoal, uma coisa interessante que às vezes a retífica pode cometer, tá? E deixar você doido, tá? Que uma vez deixou eu quase doido com um trem desse. Eu peguei um motor de uma Montana para fazer, pessoal. O que aconteceu com essa Montana? Montei todo o motor, tal, levei para retífica, tudo. O cara montou, pessoal. A Montana, no caso, ela tem 8 válvulas. O que acontece? Depois, pessoal, de uns 1.000, 2.000 quilômetros rodados, essa Montana, motor 1.4, tá, pessoal? Começou a fazer um barulho.
sabe, parecendo tucho. Só que os tuchos eram novos, os balancinhos eram novos. Depois de analisar, ver tudo, pessoal, eu analisei que tinha um balancinho que estava descarregado, que praticamente assim, né, um balancinho que estava movimentando mais do que os outros. E eu percebi que tinha uma válvula, depois que eu ranquei o cabeçote, eu analisei a válvula tinha uma mais baixa do que as outras. Eu coloquei a régua assim, ó, em cima de todas as válvulas e eu percebi que tinha uma válvula com a cabeça comida, mais gasta do que as outras. Então o que acontece? O carro não estava falhando, não estava nada, mas tinha o barulho do tico-tico-tico. E o cara fez o motor, o cara quer garantia do motor, né, para não ficar barulho nenhum. E o que teve que fazer? Teve que trocar as válvulas. No caso ele trocou só uma, que era, no caso, se eu não estiver enganado, eu acho que era de admissão. Era, né, no caso, uma que estava mais baixa, que estava fazendo todo aquele barulho. Trocou ela, acabou o problema, pessoal, tá? Fica essa dica para vocês aí, sempre quando você for montar um cabeçote, analisa, pelo menos dá uma olhada, para ver se todas as, né, se todas aqui as partes das válvulas estão, né, no seu devido lugar, no seu devido alinhamento. Beleza? Beleza, fechou então. Edson, eu tenho uma dúvida. Como que eu sei que cada comando é de qual lado? Uma galera aí tava me perguntando, tá, pessoal? Ó, simples. Seguinte forma. Galera, esse aqui, ó, se vocês observarem, ele é duplo, tá? Ele é duplo. E se vocês observarem também, ele tem em cima dele aqui, tem EJS, que no caso podemos dizer assim, né, levar a referência só o E, que é no caso escape, certo? Escape. O de escape, quando você for montar um cabeçote desse aqui, ele do escape, ele é duplo, tá? Então você nunca mais vai ter problema de errar isso aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Ó, ele é duplo. Você vai colocar ele aqui, ó. Certo? Ó. Ele é duplo. Ele vai exatamente aqui. Tá, galera? Ele é duplo aqui. Do lado de cá, pessoal, ele é de admissão, certo? Ó. Só que ele é individual. Tá dando para observar aí, ó? Ele tem 1, 2, 3, 4, 8, logicamente. 8 balancinhos. Então, podemos dizer, né, que ele vai aqui, certo? Beleza, galera? E é isso aí, não tem erro. Se você montar esse aqui, ele não vai dar certo, tá, pessoal? Logicamente ele não vai dar certo. Mas esse aqui é do lado do escape, tá? Do escape. Fechou, galera? E é isso aí, beleza? Lembrando, pessoal, o aperto desses parafusos aqui, pessoal, você pode apertar com 1,5 kg, tá? Você pode apertar com 1,5 kg ou até mesmo na mão, só que é um aperto leve, tá, pessoal? Não é um aperto de você espanar nada, não. Tá? Um apertozinho levinho, bem de boa. Beleza? Edson, depois que vai para a retífica esse cabeçote, o que eles são obrigados a fazer, o pessoal da retífica? Falei, mano, eu particularmente, eu já faço o trem bem certinho. Como que eu trabalho aqui? Eu vou passar para vocês aqui a minha forma de trabalhar. Por exemplo, a retífica me passou um orçamento, por exemplo, tem que planar, fazer assentamento de válvula e tem que trocar 4 válvulas de escape, ou no caso 8 válvulas de escape. E no caso, trocar todos os retentores de válvula, que são 16, certo? E logicamente, né, trocar algum guia, alguma coisa do tipo. Eu particularmente, pessoal, trabalho da seguinte forma. Se for para me trocar os 8, né, as 8 válvulas, no caso, desse cabeçote aqui, de lado de escape, eu já prefiro falar para a retífica, cara, por que não trocar os 16? Já aproveitar que já está aberto. Porque querendo ou não, pessoal, dá desgaste, entendeu? E esse desgaste influencia muito no funcionamento desse veículo, entendeu? Influencia no consumo desse veículo e entre outros tipos de coisa, certo? Então vamos lá então. Eu trabalho dessa forma, aí fica no critério de vocês,
Beleza, pessoal? É melhor um cliente, né? Ele saber que eu fiz uma coisa bem feita, que eu troquei todas as válvulas, planou, fez assentamento de válvula, do que às vezes a retífica fala assim, não, faz só assentamento de válvula aqui, dá uma planada e fica zero bala. É por isso que é importante você confiar na retífica e você ter uma retífica de confiança, né? E que assuma às vezes o peido que pode acontecer, porque eles também podem errar, entendeu? Eles também podem errar. Então fica essa dica para vocês aí, beleza? Principalmente você que é dono, ou às vezes você que é mecânico, cara, tenha ideia, chega no seu patrão, às vezes você não confia muito na retífica, fala, cara, vamos ter que mudar de retífica, porque os caras só tá fazendo cagada. Aí o serviço não rende, beleza? O serviço não rende, porque às vezes acontece do cara deixar uma válvula mal assentada e outros tipos de coisa. Pessoal, quando esse motor estiver retificado, eu vou mostrar para vocês como que testa a válvula do cabeçote, certo? Eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui se chama válvula. Nesse caso aqui, as maiores são a da admissão, as menores são a de escape. Eu vou ensinar para vocês como que testa cada válvula dessa, cada cilindro. Se está vazando compressão, se não está, se está. Por quê? Imagina comigo aqui, se você vai montar um motor, vai montar um cabeçote, basicamente os caras vão planar, né, quase geral aí, os caras vão planar o cabeçote e vai fazer assentamento de válvula. Só que, porém, às vezes o cara também erra. O cara vai fazer um assentamento de válvula, às vezes ele erra. Então o que que eu faço? E eu tenho certeza, pessoal, pelo menos aqui onde que eu trabalho, na retífica que eu trabalho, eles não conferem se a válvula está vazando compressão, tá? Pelo menos são poucos. E o que que acontece? Eu tenho um método, tá, pessoal, que eu testo essas válvulas de forma simples e rápida para você ter certeza que tá 100%, em vez de você montar. Por quê? Pensa comigo. Para você saber que essas válvulas estão mal assentadas, basicamente você tem que montar o cabeçote no lugar. No caso, se você vai colocar uma junta nova, né? A junta do motor aqui, a junta do cabeçote. Se você colocar a junta nova, você vai perder a junta. Então, eu vou te ensinar um macete que você vai testar. Outro vídeo eu vou ensinar para vocês como que testa. Tem duas formas de você testar, tá, pessoal? Na verdade, três, né? Duas formas e tem cada mecânico gosta de testar de uma forma. Eu vou ensinar a maneira que eu faço, que é bem rápida, descomplicada, tá? Para vocês poderem montar um cabeçote, falar, cara, esse cabeçote tá filé, eu posso montar que não vai dar BO nenhum, não vai dar zica nenhuma para mim, tá? Porque é muito ruim, pessoal, você montar um cabeçote, perder a junta e às vezes o cara te enrolar mais dias para você, que é isso que acontece? Você vai perder tempo para desmontar, você vai perder tempo para montar novamente, aí acontece de ficar vazando no cilindro, o carro ficar falhando, aí você tem que desmontar novamente, e outra coisa que era para você estar mexendo em outro carro, você está empacado com uma coisinha tão simples que é para você testar a compressão do cilindro, né, do caso, a compressão das válvulas, se tiver certo, né, na hora você já vai saber, beleza? Então é isso aí, galera. Por hoje é só. Eu espero que vocês estejam sabendo aí, pessoal, do nosso sorteio, tá? O nosso sorteio vai acontecer aí, ó, desse, ó, transferidor. O que é isso aqui, Edson? Transferidor, pessoal, é algo que você vai usar com o parafuso dos cabeçotes aqui, ó. Ele vai um pito, aqui nesse caso é um pito 15. Você coloca o pito 15 e coloca o transferidor em cima, né? E coloca no caso, o torquímetro aqui em cima e você consegue, né, regular de acordo com os graus que você quer, ó. Tá vendo? Ó, ele tem de 0 até 300 no caso, 330 graus. Então você vai ganhar isso aqui, vai ser um sorteio, tá, pessoal? Você que é mecânico, você vai poder participar desse sorteio, né? Porque, logicamente, quem não é mecânico não quer ganhar um trem desse aqui, né? Pra que ele vai precisar disso aqui? Não mexe com cabeçote, não mexe com motor, não mexe com nada. Então não faz sentido. E eu vou te falar uma coisa, galera. Uma coisa de profissional pra vocês aí. Se você quiser adiantar o seu serviço, quiser ganhar tempo no seu trabalho, montar um motor aí em questão de 6 horas, motor Fire, um motor Fire Evo, um motor da Chevrolet em 6, 7 horas, cara, é fundamental você ter uma ferramenta dessa ou até mesmo ter um torquímetro, ter uma cinta de anéis,
e ter até mesmo aquelas chaves essenciais que usamos no dia a dia, entendeu? Que eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes tem, entendeu? Eu falo isso, pessoal, porque durante basicamente 6 anos da minha vida, eu usei ferramenta da oficina, do meu patrão, ou às vezes até mesmo do quadro, porque tem muitas oficinas que tem ferramenta grudada no quadro, né? E isso, pessoal, me fazia perder muito tempo de buscar essa ferramenta, ou até vezes pegar emprestado de outro cara. Isso me tomava muito tempo, e eu percebi isso aí. Depois que eu passei a investir nas minhas ferramentas, cara, eu vou te falar uma verdade. O meu serviço passou a praticamente correr, basicamente. O que eu ganhava em torno de 2.000, 2.500, eu passei a ganhar em torno de 4, 5 mil. Isso montando motor, tá, pessoal? Não só mexendo com freio e suspensão, tá? Mas sim também montando motor, mexendo com suspensão, freio, embreagem. E eu vou te falar uma coisa. Se você tivesse a oportunidade de me ver trabalhando, né? Que nem tem o curso Motores Pro, né? Que tem uns alunos lá que falam, cara, você é muito rápido. Que nem esse motor aqui, esse cabeçote mesmo, desse motor e-torque, eu desmontei ele, pessoal, em 1h30, tá? Isso usando um método que eu aprendi, né? Que eu desenvolvi. Um método que eu desenvolvi a partir dos anos que eu, né? Vamos dizer assim, né? Que trabalhando nessa área. Porque, querendo ou não, pessoal, cada área, independente do trabalho que você trabalha, cada um tem um tipo de macete, tem um detalhe que você faz, que você agiliza o processo, ou que você até mesmo atrapalha, e etc, etc e tal. Então, se você quer agilizar e você quer ganhar esse transferidor aqui, eu peço que você sempre fica aqui nas minhas lives aqui, tem sempre live de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, às 21 horas, horário de Brasília. Você vai participar das minhas lives e você vai poder concorrer a isso aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui eu estou começando simples, tá? Isso aqui não é algo tão caro, tá, pessoal? Eu espero que vocês me compreendam aí. Eu não tenho, por agora, eu não tenho condições de... Eu queria muito sortear um torquímetro da Kingtone, igual eu tenho um, da Raven, entendeu? Um torquímetro aí top da Galáxia, entendeu? Que custa R$1.000, R$1.200. Só que por agora eu vou de acordo com o que eu consigo e que eu dou conta, para não passar vergonha também, beleza? Então, por agora nós vamos sortear isso aqui e mais para frente a gente vai ver o que a gente faz para a gente estar sorteando coisas muito melhores para vocês aí, para vocês estar participando, beleza? Pessoal, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, pessoal, eu vou trazer outros detalhes a respeito desse cabeçote, tá? Porque eu não consigo falar tudo de hoje para vocês sobre tudo que esse cabeçote tem, tá? Então amanhã tem muito mais coisa interessante para vocês aprender sobre esse cabeçote do motor e-torque, tá? Alguns detalhes que faz toda a diferença. Eu vou fazer o possível, pessoal, para trazer amanhã a medida da altura de tolerância desse cabeçote, tá? A tolerância é a medida mínima, tá? Que pede o fabricante para montar esse cabeçote, beleza? Então fica com Deus e até amanhã, galera. Falou, falou, tchau, tchau.